Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vamos ler o verso 20 e o verso 21. Em 2021, como igreja local, como discípulos de Jesus, nós queremos, meus irmãos, trabalhar com afinco, com dedicação, para cumprir a nossa missão. E temos estabelecido como missão da Igreja Batista no Morumbi, ser um sinal visível do Reino de Deus. Queremos nesse ano de 2021 trabalhar para sermos esse sinal visível do Reino de Deus. E para fazer isso, nós queremos dar 3 ênfases: amar a Deus, fazer discípulos e servir a comunidade. É nosso propósito nesse ano começar essa jornada, trilhar esse caminho e poder alcançar esse alvo, que é ser esse sinal visível para todas as pessoas do reino de Deus. E nós entendemos que para sermos esse sinal visível, essas 3 áreas, essas 3 esferas, elas precisam ser realidade nas nossas vidas. Então, como igreja local, nós queremos nos dispor a ser esse sinal visível, amando a Deus, fazendo discípulos e também servindo a comunidade. E nós queremos que você possa fazer parte desse processo, que você possa ser parte desse sinal visível do reino de Deus, que através da sua vida as pessoas possam contemplar a graça de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso, e nós também queremos dar para você a direção, ou te mostrar como você pode ser esse sinal visível do reino de Deus. Porque talvez você até queira isso: pastor, eu quero ser esse sinal visível do reino, mas como que eu vou fazer isso? Então nós vamos dar para você as diretrizes do como fazer. E o como é basicamente você cumprir esses 3 quesitos na sua vida pessoal, na sua vida comunitária. O como ser um sinal visível é amar a Deus, é fazendo discípulos e é servindo a comunidade. Olha o que o texto da palavra de Deus nos diz nesta noite. O Lucas 17, que nós já estamos aqui, o verso 20 e o verso 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus, ele respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não vem de modo visível. Por isso nós temos que ser esse sinal visível. Jesus continua: nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. E nós queremos, meus irmãos, caminhar justamente nessa direção de sermos esse sinal visível do reino de Deus. Aqui então, quando Jesus é questionado sobre quando viria o reino, a resposta de Jesus, ela é muito clara e ela é muito objetiva. Jesus diz que o reino, ele não vem de maneira visível. O reino de Deus não vem de uma maneira concreta. O reino de Deus, ele não vem de uma forma perceptível para todos. Jesus disse: o reino de Deus está entre vocês. E algumas traduções da Bíblia diz: o reino de Deus está dentro de vocês. E aí, meus irmãos, o que é que está dentro de nós e ao mesmo tempo pode estar no nosso meio, como sinal visível do reino de Deus? É isso que nós precisamos compreender para que a gente possa cumprir esta missão. A questão principal então do reino, ou dos sinais do reino, é que ele não é visível, não é exterior, ele não é explícito. As pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas da comunidade, as pessoas do mundo, elas não vão ter essa percepção de ver os sinais e ver o reino. Então cabe a nós como igreja, cabe a nós como discípulos sermos esses sinais. Compete a nós exteriorizar esses sinais, demonstrar para essas pessoas e levar elas a esta compreensão. Por isso, meus irmãos, ser um sinal visível do reino requer de nós 3 ênfases. 3 ênfases na nossa vida pessoal, meu irmão, e aqui eu quero que você entenda isso com todo amor, com todo carinho, para esse novo tempo da igreja no ano 2021. Você precisa querer isso.
você precisa estar disposto a buscar isso. Você precisa desafiar você mesmo a desenvolver isso. Não há como nós plantarmos isso, interiorizarmos isso, colocarmos isso a goela abaixo no seu coração. É preciso que você se disponha a buscar essas 3 ênfases, que elas são pessoais, mas elas também se tornam comunitárias, porque tudo aquilo que é uma disciplina e algo pessoal, ele acaba sendo proposto também como algo comunitário. E aí a minha pergunta para você é: você já decorou, você já interiorizou essas 3 ênfases? Você já aprendeu quais são essas 3 ênfases? Como igreja batista no Morumbi, nós queremos ser um sinal visível do reino de Deus, fazendo essas 3 coisas: amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. O primeiro verbo, a primeira ação é amar, e nós queremos que você entenda que a principal função da sua vida é amar a Deus. O segundo verbo é fazer. Fazer o quê? Fazer discípulos. É ganhar pessoas, é capacitar pessoas, é treinar pessoas. E o terceiro verbo, a terceira ação é servir. Servir quem? A comunidade. E aí comunidade a gente pode até entender como a comunidade local, a igreja, a comunidade dos santos, mas também, irmãos, a comunidade que está lá fora, os perdidos. Nós como igreja temos que servir, alcançar, ministrar esta comunidade. Então nós queremos nesse ano de 2021 despertar você como igreja para amar a Deus, para fazer discípulos e para servir a comunidade, porque é isso que Jesus está dizendo aqui no texto. Olha, o reino de Deus, ele não vem de modo visível, não pode se dizer está aqui, está lá, porque o reino de Deus está entre vocês, está dentro de vocês, e nós temos que externar esses sinais do reino de Deus. Nós estamos ainda, irmãos, trabalhando nesse processo. O que eu vou apresentar para você hoje à noite é ainda um esboço daquilo que nós estamos trabalhando, para que nós possamos chegar numa versão final, condensada, fácil, e que você possa então receber isso, e você se comprometer com isso. Primeiramente, o que nós temos que fazer para amar a Deus? A Bíblia nos diz em Deuteronômio, lá no capítulo número 6, no versículo 5, e você pode abrir a sua Bíblia nesse texto. Se você tiver uma caneta aí nas suas mãos, você pode marcar esse texto. Você pode sublinhar esse texto, se ele ainda não está sublinhado na sua Bíblia. Como a minha Bíblia é nova, que eu ganhei da igreja no ano passado, que é justamente essa Bíblia Sagrada, nova versão internacional, letra perfeita, letra grande. Os irmãos estão achando que eu estou ficando velho, né? Precisando de uma letra grande. De fato, esse mês eu faço 44, mas os olhos ainda estão bons, né? Nessa Bíblia não está marcado ainda. Eu comecei a minha leitura anual nesta Bíblia. Então ela está nova, zerada, não tem muita coisa marcada. Mas se eu pegar as minhas Bíblias anteriores a essa, com certeza esse texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, vai estar grifado, vai ter alguma observação, vai ter algum comentário. Porque olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo número 6, verso número 5, o contexto aqui do verso 1 até o versículo 9, é justamente sobre o grande mandamento, e esse grande mandamento é amar a Deus. Esta é a lei, começamos a ler no verso 1, esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor seu Deus ordenou e lhes ensinou, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Aqui o povo estava entrando na terra de Canaã. Haviam terminado a peregrinação pelo deserto, estavam acampados ali nas margens do rio Jordão, prestes a atravessar as margens do rio. Moisés reúne toda aquela nova geração e transmite para eles novamente a lei de Deus. E Moisés então repara ou reforça esse princípio da lei. Verso 2. De modo que vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor seu Deus e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. E eu lhes ordeno todos os dias da sua vida para que tenham vida longa. Então amar a Deus é obedecer, amar a Deus é cumprir a lei, amar a Deus é obedecer a palavra. Verso 3, ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus, o Deus dos teus antepassados. Ouça, ó Israel.
O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí no verso 5, a Bíblia diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-a com persistência para os seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre como um sinal nos braços e prenda-as na sua testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Verso número 5, meus irmãos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus repete esse mandamento lá em Mateus, no Marcos capítulo 12, verso número 20. Você pode chegar até o texto de Marcos comigo, capítulo 12, verso número 30. Você talvez possa discordar das minhas afirmações, mas você não pode discordar das afirmações da palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que amar ao Senhor. Deuteronômio diz: de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Marcos no capítulo 12, no verso 30, Jesus, quando fala sobre o maior mandamento, sendo inquirido, questionado por um mestre da lei sobre qual era o maior dos mandamentos, Jesus diz no verso 30, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aqui Jesus acrescenta a esfera do entendimento: coração, alma, forças e entendimento. Nós temos que buscar essa compreensão, nós temos que entender esse princípio e nós temos que viver para isso. Irmãos, se nós não amarmos a Deus, se nós não buscarmos esse amor a Deus, nós nunca vamos cumprir a nossa missão como igreja, você nunca vai cumprir a sua missão como discípulo, nós vamos ser sempre aquém daquilo que Deus espera de nós. E para amar a Deus, eu quero dar para você aqui 3 ideias, que ainda não são ideias finalizadas, mas são um esboço daquilo que nós queremos que você faça. Primeira coisa que nós fazemos para amar a Deus, diz respeito à nossa adoração. O pastor Hilton comentou aqui, no momento do louvor, sobre essa questão de adoração. Por que você vem ao culto dominical? Para bater carteirinha, para receber o carimbinho da igreja e do pastor e passar a semana inteira de boas? Eu fui para o culto? Não, meus irmãos, nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Adoramos em casa, adoramos a Deus na nossa vida devocional todos os dias, mas nós nos reunimos como congregação, como igreja, para adorar a Deus. E aí, queridos, se nós não nos dispomos a estar aqui para adorar a Deus, como nós vamos aprender a amá-lo na esfera da adoração? Então, se nós queremos amar a Deus, nós precisamos adorar ao Senhor. E nós precisamos celebrar ao Senhor, ao Deus da nossa igreja, com a nossa igreja e no lugar onde a nossa igreja, ela se reúne. E para adorar a Deus, é importante participar fielmente dos cultos. Irmãos, a transmissão online pelo Facebook não é uma opção para quem prefere ficar em casa, a vir para o templo. A transmissão pelo Facebook é para os irmãos que estão impossibilitados de chegar ao templo. Como o pastor Hilton citou, a irmã que estava com o joelho machucado, não podia sair de casa, não pode sair de casa. Para esses irmãos nós temos a opção da transmissão online, mas nós queremos que os irmãos entendam que a transmissão online não é uma opção para mim ficar em casa no sofá e ligar a minha Smart TV e assistir o culto de casa. É importante que a gente entenda que estar aqui é fundamental, porque nada vai substituir essa esfera da congregação, da adoração e da comunhão. Eu não sei se você compreende isso, mas eu quero que você compreenda. E os irmãos que estão nos vendo de casa, não se sintam ofendidos com essa palavra. Mas a internet, a transmissão não é uma opção. Eu prefiro ficar em casa, então eu vou ficar em casa e assistir pelo Facebook. Não é isso que nós queremos que a igreja compreenda. Adorar a Deus com profundidade, tendo um encontro real com o Senhor. É o tédio que o pastor Hilton comentou antes, Vamos expulsar esse demônio do tédio.
Porque às vezes, irmãos, nós estamos aqui e a gente vê a face de vocês, ou seja, a parte da face, né? Agora com essa máscara, nem dá para ver a face inteira. Mas dá para perceber que talvez em muitas situações, até posso confessar, Hilton, ensinar irmãos da música, é nossa responsabilidade que estamos ministrando, porque em lugar de nós estarmos celebrando a Deus, muitas vezes nós estamos quase que fazendo um culto fúnebre. Então nós queremos que nesse ano 2020, você que venha, você que está aqui no templo, você venha com o seu coração disposto a celebrar, a adorar, a se quebrantar, a louvar a Deus, a render o seu coração, porque isso é uma demonstração, é uma evidência de amar e do amor que nós temos por Deus. Porque se a gente vem a participar apenas da celebração e não fazer parte da celebração, isso é mais religiosidade do que verdadeira adoração, queridos. Para amar a Deus, segundo lugar, é preciso uma vida de devoção. E o que é devoção? É vida pessoal, é crescer espiritualmente. Devoção é ler a Bíblia todos os dias, devoção é orar todos os dias. No final do ano, no último culto, nós falamos para a igreja, olha, nós vamos ter um programa de leitura bíblica anual. Você pode fazer parte desse programa, nós estamos hoje no dia 10 de janeiro. A irmã Sinara comentou aqui que nas leituras diárias que ela faz, ela tem aprendido algumas coisas. E a minha pergunta para você, meu amado irmão, é, você está fazendo algum programa de leitura bíblica anual? Você está desenvolvendo um plano de leitura sistemática da palavra de Deus? Talvez não seja toda a Bíblia anual, mas você tem um programa, você tem um método, você tem algo que você todos os dias para ler a Bíblia e ter um tempo de oração? Se a sua resposta é não e mais ou menos, então a sua devoção ela está comprometida. E sem a devoção você não vai conseguir desenvolver o amor a Deus. Nós como igreja queremos motivar você a ter esta vida devocional. E vida devocional não é uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Vida devocional é todos os dias. É o hábito. Nós podemos tirar esse tempo de lermos a Bíblia, de nós orarmos diante de Deus e assim buscar crescer espiritualmente através da devoção. Vivendo de acordo com aquilo que eu aprendo com a palavra de Deus e com os ensinamentos da igreja. Vida devocional, crescimento espiritual, está relacionado a aplicar na minha vida o que eu aprendi. Eu estou usando um modelo bem simples para a leitura da Bíblia. É um versículo da Bíblia, é uma análise, né, uma interpretação do texto, e depois é uma aplicação daquilo que eu aprendi, o que isso vai mudar na minha vida, e no final termina com uma oração de compromisso, uma coisa muito simples mesmo, não. Mas quando a gente se propõe a fazer isso, a ler diariamente, a buscar isso de Deus, e depois a viver, a aplicar isso, nós vamos crescer de maneira extraordinária. Quero desafiar você nesse ano a buscar devoção, a buscar quebrantamento, a buscar adoração. Meu irmão, chega da gente levar a vida com Deus de qualquer jeito, passar a semana inteira sem um momento de leitura da Bíblia, sem um momento de oração. Sabe aquela história de que a gente vai procurar a Bíblia quando vem para a igreja no domingo à noite? Fica lá na estante a semana inteira a Bíblia, né, acumulando poeira. E aí no domingo, antes de vir para a igreja, a gente fica caçando onde é que está a nossa Bíblia. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus. E terceira área para você amadurecer o seu amor com Deus, é a questão da fidelidade. E aqui fidelidade tem respeito ou diz respeito à questão financeira. Com fidelidade eu vou ser dizimista fiel e vou ser um ofertante liberal. Se você ama a Deus, você demonstra esse amor consagrando a Deus a sua vida, a sua família, os seus bens, mas devolvendo a Deus aquilo que é do Senhor. No ano passado a gente fez um levantamento e nós tivemos no ano passado mais ou menos 60% dos membros que eram fielmente dizimistas e ofertantes. Os outros 40%, 20% era mais ou menos, entregava esporadicamente ou algumas vezes durante o ano, e 20% desses 40, ou metade desses 40, 20%, não entregaram nenhuma vez dízimo e nenhuma oferta. Membros da igreja que durante um ano inteiro não deram uma vez o dízimo, ou pelo menos nós não conseguimos registrar essa doação, não consagraram nenhuma vez as suas ofertas. E aí, meus irmãos, como é que eu vou demonstrar o meu amor a Deus? Através da fidelidade, se eu não me comprometo em consagrar a Deus os meus dízimos, ofertar nas campanhas de missões e tudo aquilo que nós podemos fazer. Porque em via de regra, queridos, tudo que nós temos é do Senhor. 100% é de Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe.
Então Deus nos dá a possibilidade e a graça de nós usarmos para nós 90% daquilo que Ele nos coloca nas nossas mãos. Pensa nisso. Deus te dá o privilégio de você usar para você 90% do seu salário. Ele pede 10%. Ele poderia pedir os 100%, porque tudo é dele. Ele poderia pedir 50% ou 90%, mas ele pede 10%. E nós precisamos ser fiéis com Deus nessa parte, devolvendo os nossos dízimos e ofertando com liberalidade. Para resumir, meus irmãos, o amor a Deus, você e eu devemos participar fielmente dos cultos, devemos ter o hábito diário de ler a Bíblia e orar, e devemos sustentar o ministério com os nossos recursos, com as nossas finanças. Se você fizer isso, você vai caminhar para o seu amor a Deus. Você vai conseguir cumprir a primeira esfera da nossa missão, amar a Deus. Para amar a Deus, nós temos 3 palavras-chave aqui: é a adoração, é a devoção e é a fidelidade. A adoração a Deus, congregacional, comunitária, pessoal, pequenos grupos, nós temos que estar em adoração, nós temos que desenvolver vida devocional, leitura da Bíblia, oração diariamente, constantemente, e nós temos que expressar fidelidade a Deus com os nossos bens. Segunda esfera, fazer discípulos. Veja o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 28. Nem precisaria ler esse texto, porque eu creio que a igreja já o conhece muito bem. Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão. A partir do verso 16, Jesus diz assim, Mateus 28, os 11 discípulos foram para a Galiléia, 11 porque Judas havia se matado, se suicidado, abandonou. Os 11 foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus havia indicado. 17, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E no verso 19 de Mateus 28, Jesus fala, portanto vão e brinquem de ser cristãos. Vão e se tornem bons religiosos. Vão e se tornem bons frequentadores da igreja. Não é isso que está escrito na minha Bíblia. Talvez não esteja na sua também. Na minha Bíblia diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, para sempre com vocês até o final dos tempos. Então, qual que é a ordem de Jesus? Vão e façam discípulos. Fazer discípulos é um imperativo. Se nós, como igreja, para cumprir a nossa missão de ser um sinal visível do reino de Deus, temos que amar a Deus, nós também temos que fazer discípulos, porque fazer discípulos é a esperança do Senhor para nós como igreja. Igreja barra discípulo, barra pessoa. A igreja faz discípulo quando eu faço discípulo. Então, amados, nós temos que compreender, além de tudo, e apesar de tudo, e acima de tudo, essa esfera pessoal, o compromisso pessoal, a responsabilidade pessoal de fazermos discípulos. Pastor, como que eu vou fazer discípulos? Nós queremos entender, ou que você entenda, que para fazer discípulos é importante relacionamentos. Como que nós vamos fazer discípulos? Por meio dos relacionamentos. Nós vamos levar pessoas a Jesus. O que é relacionamento? É eu, na minha semana, é eu separar pelo menos 1 hora desta semana para para investir esse tempo na vida de uma outra pessoa que ainda não conhece Jesus. E a pergunta é, meus amados irmãos, quantos de nós gastamos 1 hora da nossa semana para investir na vida de uma outra pessoa que ainda não conhece Jesus? Você não precisa responder, mas eu sei que muitos de nós não investem nem menos 1 hora por semana para fazer discípulos. Nós não nos relacionamos com ninguém. Nós não temos o hábito de relacionarmos com pessoas, de compartilhar o nosso testemunho. E como que nós desenvolvemos esse hábito de relacionamento para ganhar pessoas para Jesus? É orando e é investindo tempo na vida dessas pessoas. Não importa o quanto você trabalhe durante a semana, não importa o quanto seja carregada a sua agenda, meus irmãos, todos nós vamos poder tirar 1 hora da nossa semana para fazer isso. E se você não conseguir tirar essa hora, é porque eu e você, nós de fato não queremos. Porque para tudo aquilo que é importante, a gente separa tempo, a gente dedica tempo.
A gente só não faz aquilo que para a gente não é importante, porque se for importante, eu vou arrumar o tempo e os meios, recursos para fazer isso. Então, fazer discípulos demanda relacionamento com pessoas. E para ter relacionamento ou para fazer discípulos, eu preciso testemunhar ou compartilhar o meu testemunho pessoal em todo lugar. Compartilhar o meu testemunho pessoal. E aí, meus irmãos, muitos de nós já passamos na primeira prova do testemunho pessoal. Porque nós temos um mau testemunho perante as pessoas e perante a comunidade. Nós não temos um bom testemunho diante das pessoas, do colega de trabalho, dos nossos familiares. As pessoas olham para nós e não veem em nós um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, aquele que tem a vida pautada na palavra de Deus. Nossa vida está, vou usar o termo aqui, torta. E a pessoa olha para nós e ela não vê em nós os elementos do reino, os aspectos do reino, as características do reino. Então, eu nem preciso compartilhar o meu testemunho, porque eu nem consigo fazer isso. Porque a minha vida já está comprometida. O meu testemunho, ele é um péssimo, é um mau testemunho. Então nós precisamos consertar a nossa vida com Deus. Nós precisamos consertar a nossa vida diante das pessoas. Nós precisamos viver de uma maneira ética, uma maneira moral, uma maneira lícita diante do Senhor. Porque se não fizermos isso, amados, sempre isso vai ser uma armadilha e um obstáculo para a gente poder falar do Senhor. Para fazer discípulos através dos relacionamentos, é preciso também viver em comunhão com a igreja. É viver em comunhão com a igreja. É estar naquilo que a igreja está fazendo. E como que eu vivo em comunhão? Estando integrado e ativo em tudo que a igreja faz. E principalmente aqui eu quero destacar, pequeno grupo. Como que você está em comunhão com a igreja? Quando você está ativo em um dos pequenos grupos que nós temos. E ainda outros que nós vamos desenvolver e implantar nesse ano de 2021. E aí, meus irmãos, nós temos essa também expectativa, ou nós temos essa constatação. No ano passado, nós tínhamos, em média, 60 pessoas da igreja ativas nos pequenos grupos. Não temos 100% dos membros da igreja participando de um pequeno grupo. E agora com a pandemia, essa média caiu ainda mais. Nós retornamos com alguns pequenos grupos. E nem todos retornaram aos pequenos grupos. Então nós temos hoje, talvez 50% dos membros ativos em um pequeno grupo. Então como que eu vou ter comunhão com a igreja se durante a semana eu não participo de nada do que a igreja faz? Porque durante a semana nós não temos celebrações, não temos culto, nós temos reuniões nos lares. E por isso é importante que eu esteja em um pequeno grupo para mim estar em comunhão, mantendo também relacionamentos fraternos e profundos, edificantes em amor. Relacionamentos. Hoje nós fomos almoçar na casa de uma família da igreja. Até que enfim, depois de muito tempo, alguém nos convidou para almoçar. E nós fomos lá. E fizemos, e tivemos um tempo gracioso de comunhão. E essa família, além de nós, convidou mais 2 famílias da igreja. Então estávamos lá em 4 famílias da igreja. Que tempo agradável, irmãos, que tempo aprazível, ou prazeroso. Um almoço num domingo, em comunhão, isso é bom, isso é bênção, a gente conversa, fala das coisas de Deus, conta, piadas leves e saudáveis. Mas é um tempo agradável, isso é comunhão. Pergunto para você, qual foi a última vez que você foi visitar uma família da igreja, um irmão da igreja? Pergunto para você, você conhece a cor do sofá de todos os membros das famílias da igreja? Você tem o hábito de ir na casa de alguém da igreja, de se relacionar com alguém? Você tem comunhão, tem alguém próximo de você? Quando você fica doente, para quem é que você liga pedindo oração? Isso é comunhão. Se nós não temos ninguém na esfera da comunhão, a gente vai ficar isolado, sozinhos, isso é perigoso. Então, amados, fazer discípulos demanda relacionamentos, demanda comunhão, demanda nós estarmos integrados, porque fazer discípulo tem a esfera de ganhar pessoas para Jesus, mas também tem a esfera de nós nos fortalecermos espiritualmente. Aqueles que são mais maduros vão estar ajudando aos menos maduros a amadurecer, isso no corpo, dentro da igreja local, para que depois a gente possa então trazer outras pessoas de fora para essa comunhão. Então, resumindo, fazer discípulos, de que maneira? Orando e investindo tempo na vida de pessoas. Você está disposto a orar e investir tempo na vida de outros? Segundo, estando integrado em um pequeno grupo. Você vai se dispor nesse ano 2021 a fazer parte de um pequeno grupo? Terceiro, discipulando e sendo discipulado. Alguém está discipulando você? Pastor, mas eu sou membro da igreja, já velho, tenho 20 anos de crente. Não importa, você está sendo discipulado por alguém? Alguém está acompanhando você semanalmente?
alguém se preocupa com você, você presta contas para alguém, isso é discipulado. 3 palavras-chave para fazer discípulos: relacionamentos. Amados, se nós não estivermos dispostos a nos relacionar, nós nunca vamos conseguir fazer discípulos. Comunhão, se nós não estamos abertos à comunhão, nós nunca vamos fazer e ser discípulos. E o discipulado, que é a ação prática. E nós chegamos então na última esfera, 1 Pedro capítulo 4, verso 10, que é servir a comunidade. 1 Pedro 4, 10. Reitero para vocês, queridos, isso ainda tudo é um esboço que está em construção. Mas é a essência, é a gênese daquilo que nós queremos para a igreja nesse ano 2021. 1 Pedro 4, 10. O apóstolo Pedro diz assim: cada um, perceba o que ele está dizendo, cada um, todos, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça que Deus, em suas múltiplas formas. Se alguém fala, ou faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. E Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, verso 7 e verso 8. Romanos 12, verso 7 e verso 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Se nós, como Igreja Batista no Morumbi, para cumprir a nossa missão de sermos um sinal visível do reino de Deus, devemos amar a Deus, devemos fazer discípulos, terceira ênfase é servir a comunidade. E como que nós vamos servir a comunidade, pastor? Principalmente com os nossos dons. E com os nossos dons nós vamos servir dentro e nós vamos servir fora da igreja. Dentro da igreja, você tem ministério de louvor. Se você tem habilidade na área da música, por que você está sentado na cadeira? Se você tem voz afinada ou mais ou menos afinada, melhor do que a minha, por que você está sentado e não faz parte da banda? Servir a Deus com os nossos dons. Se você não tem o dom da música, há muitas outras coisas que você pode servir. Nós precisamos de alguém para liderar o ministério de homens da igreja. Vamos precisar de alguém para estar liderando o ministério de mulheres da igreja. Vamos precisar de alguém para estar junto, cooperando com o ministério de ação social da igreja. Nós temos um ministério de capelania escolar. Se você não sabia, nós temos um capelão na igreja que trabalha numa escola. E nesse ano, se a pandemia deixar, graças a Deus, nós vamos avançar e vamos precisar de voluntários para estar no ministério de capelania escolar. Nós temos um ministério de capelania prisional, onde nós trabalhamos dentro dos presídios. Você pode fazer parte desse ministério. Nós apoiamos um centro de recuperação e você pode se envolver com esse ministério. Nós temos muitas outras coisas. Nós precisamos de um ministério de acolhimento, de recepção. Quantos de vocês chegaram hoje à noite e ninguém estava lá para dizer boa noite, seja bem-vindo? Por que não tem ninguém lá, irmãos, no ministério de recepção? Porque ninguém tem o dom ou o talento? Discordo, eu acho que nós temos pessoas aqui que têm o dom e talento. Mas nós precisamos desenvolver esse ministério, precisamos implantar esse e muitos outros ministérios para servir a igreja, servir uns aos outros e servir lá fora. Só assim nós vamos poder alcançar as pessoas e servir a comunidade, descobrindo os nossos dons espirituais. Se você não sabe qual é o seu dom espiritual, nós temos ferramentas, nós temos testes, nós temos provas, nós podemos tentar levar você a entender qual é o seu dom. E nós podemos também equipar você para o serviço. Pastor, eu quero atuar no ministério de recepção, mas eu não sei como fazer isso. Nós vamos capacitar você.
Eu quero estar fazendo parte do ministério de capelania prisional. Nós vamos capacitar você para participar desse ministério. E todos os outros ministérios. Para servir a comunidade, nós devemos nos envolver em algum ministério dentro e fora da igreja. Quantos de vocês, meus irmãos, estão ativos em um ministério, dentro ou fora da igreja? Eu quero dizer para vocês que nem todos estão ativos em um ministério. Mas nesse ano você vai ter a oportunidade de se envolver naqueles que Deus tem colocado dom na sua vida. Em resumo, para nós servirmos a comunidade, nós precisamos nos envolver em algum ministério dentro e fora da igreja. Irmãos, tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente fazer, além da cadeira que nós sentamos aqui nos cultos. Segundo, usando os meus dons e as minhas habilidades para o serviço. Querido, você tem dons, talentos, habilidades. E é preciso colocar isso à disposição do Senhor. Terceiro, comprometendo-me com as necessidades da comunidade. Se a gente passar a olhar quanta coisa a comunidade espera que a igreja seja um sinal de Deus e a igreja seja um agente, meus irmãos, muitas coisas nós vamos fazer. As 3 palavras-chave de servir a comunidade é ministério, é dons e é o envolvimento. A nossa missão como igreja local é sermos um sinal visível do reino de Deus, fazendo discípulos, amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. Amém? O Albert Einstein disse brilhantemente: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso vale também para a igreja. Se nós queremos resultados diferentes, se nós queremos crescer, multiplicar, avançar, nós temos que fazer, irmãos, coisas diferentes. Nós precisamos agir de maneira diferente. Para sermos sinal visível do reino, precisamos mudar, fazer algo diferente ou tudo diferente daquilo que temos feito até aqui. E nós queremos fazer isso juntos, meus irmãos. Nós podemos fazer isso juntos. Vamos caminhar juntos nessa direção. Vamos seguir unidos como um corpo de Cristo. Vamos ser esse sinal visível do reino de Deus. Amém?